Muito bem. Saiu a notícia, pouco antes de eu entrar aqui no estúdio, de que o PSD do Gilberto Kassab, o partido que mais elegeu prefeitos no Brasil, lançou para candidato à presidência da República o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ele já tinha se pré-lançado candidato pela União Brasil, mas saiu do partido, foi para o PSD. O PSD ficou com 3 pré-candidatos, o Ratinho Júnior, o Caiado e o Eduardo Leite. Ficou aquela dúvida de quem seria o verdadeiro candidato. Há poucos dias o Ratinho Júnior desistiu, depois de que o Flávio Bolsonaro e o Sérgio Moro fizeram uma aliança lá no estado do Paraná, dificultando a eleição do sucessor que o Ratinho queria emplacar. Ele então sai da corrida nacional, foca lá no Paraná. Há notícias também, e obviamente a análise nossa, de que o Ratinho pai pode ter exercido uma pressão contra a candidatura do filho, porque também apareceu vínculo aí com o Resort Itaiaia, ligado à família Toffoli, haveria muito escrutínio sobre a família toda. O Ratinho Júnior também se construiu na política em razão da força do pai Ratinho como comunicador, principalmente no Paraná, mas aí também na esfera nacional. E tudo, quando você é candidato à presidência, fica sob os holofotes. Então tem vários elementos aí, é uma pressão familiar que ficou assim numa coisa meio genérica, mas que me parece que realmente envolve o pai também, e nessa questão local. Aí ficou a dúvida, o Kassab vai escolher o Eduardo Leite, que tem um discurso crítico aos dois lados, uma posição considerada mais ao centro, embora não goste muito desses nomes, mas é como é visto no debate político, que defende o fim dessa polarização nociva, etc., o tratamento de problemas concretos no Brasil, uma posição legítima que precisa ser construída por alguém, seja à esquerda, seja ao centro, seja à direita. E fato é que você não tem, entre os governadores, uma posição no campo da direita que seja mais crítica aos dois lados. Você tem crítica ao lulismo, mas muito mais próxima do bolsonarismo. E você tem a candidatura do Renan Santos, que não é governador, que é crítica aos dois lados. Então você tinha ali Renan Santos e Eduardo Leite em tons diferentes, com históricos diferentes, críticos ao lulismo e ao bolsonarismo. E você tinha vários governadores que eram Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, que ainda é pré-candidato pelo Novo, possivelmente vice do Caiado, tem gente tentando articular isso. E o Eduardo Leite, Eduardo Leite fora, né? Esses mais próximos do bolsonarismo, Tarcísio, Zema, Caiado. Chegou a se aventar Cláudio Castro, mas o Cláudio Castro foi tornado inelegível, inclusive agora na semana passada pelo TSE. Então essas pessoas estavam esperando que não houvesse um candidato da família Bolsonaro para ser o herdeiro natural de votos desse campo político. E como o Jair Bolsonaro escolheu o Flávio, se bloqueou um pouco esse campo político para a ascensão de qualquer um deles. Então fica a questão, o Ronaldo Caiado vai ter qual postura como candidato? Ele vai apenas tentar se diferenciar em algumas questões do bolsonarismo, ele nem isso vai tentar fazer, vai só mirar a sujeira da esquerda, ou ele vai subir o tom e vai criticar alguns elementos do bolsonarismo. Porque não houve, ao longo dos últimos anos, por parte dele e por parte desses outros governadores, fora o Eduardo Leite, a construção de um discurso crítico ao bolsonarismo. Ficaram muito alinhados. Quando você fica muito alinhado àquela identidade mais consolidada, é difícil você superá-la numa corrida eleitoral, a menos que a pessoa que representa essa identidade tenha diversos deslizes. Não é impossível. Flávio Bolsonaro já desmaiou em debate. Flávio Bolsonaro, outro dia, estava aí votando de um jeito e criticando aquilo que estava sendo votado. Já vou voltar a esse assunto. Não se sabe se ele vai ter desenvoltura, traquejo para debater. Pode ser que consiga emplacar algumas questões, pode ser que não consiga, pode ser que seja refutado, contestado, que tome invertido. Se ele tiver muitos deslizes, o Caiado, com a experiência de quem está debatendo lá com o Lula desde 1989, de quem pode se apresentar como um candidato de direita antipetista muito antes do bolsonarismo, etc., pode ser que haja uma migração de votos.
Mas é preciso, assim, para que isso aconteça nessa configuração, em que o Caiado não ficou muito distante do discurso bolsonarista, que o Flávio se desmoralize de uma maneira muito cabal, que ele seja literalmente humilhado num debate. Então há uma dificuldade de crescimento, ou que desista, evidentemente. Mas não houve, repito, uma construção alternativa. E o Eduardo Leite, que vem fazendo um discurso diferente, lamentou, no fundo, visivelmente, ele está lamentando essa escolha do PSD por manter a polarização. Vamos ver o que ele acabou de postar nas redes sociais. Hoje, o meu partido, o PSD, tomou uma decisão importante ao definir o seu caminho para a eleição presidencial. Embora essa decisão desencante a mim, como a tantos outros brasileiros, pela forma como insistem em fazer política no nosso país, eu não vou discutir essa decisão. Mas isso não significa ausência de convicção. Ao longo dos últimos dias, o que eu vivi foi algo que me marcou profundamente. Eu recebi manifestações de apoio de lideranças políticas, de economistas que ajudaram a construir momentos importantes do Brasil, de pessoas da sociedade civil, de cidadãos comuns. E todas essas vozes apontavam na mesma direção. Existe, sim, no Brasil, um desejo forte, talvez ainda silencioso, mas muito real, por mais equilíbrio, por mais sensatez, por mais respeito. Um desejo por uma política que não precisa gritar para ser ouvida, que não precisa dividir para existir, que não trate quem pensa diferente como inimigo. O Brasil está cansado, muito cansado de uma disputa que aprisiona o debate entre os extremos. E com toda franqueza, a decisão tomada pelo partido tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país. Eu acredito num outro caminho. Eu acredito num centro liberal, democrático de verdade, não como uma posição de conveniência, mas como compromisso com a conciliação, com o diálogo, com a construção de soluções reais. Um centro que olha para o futuro, não fica olhando para os conflitos do passado. Foi isso que juntos nós começamos a construir. Mesmo que a gente não tenha uma candidatura formalizada, nós ajudamos a mostrar que existe espaço e, mais do que isso, necessidade de um projeto nacional sólido, responsável e equilibrado. E eu fico, sinceramente, muito emocionado com cada apoio que eu recebi. Isso não termina aqui. A política é dinâmica e jornadas como essa não se encerram com uma decisão partidária. Essa jornada continua na sociedade, continua nas ideias, continua naquilo que a gente planta. Se não for agora, vai ser logo ali adiante. Mas o Brasil vai sim reencontrar o caminho do equilíbrio, vai reencontrar o bom senso, vai recolocar a política no seu devido lugar, o de servir as pessoas e não de dividi-las. E eu sigo comprometido com isso, leal ao Brasil, hoje, amanhã e sempre. Bom, tá aí o discurso do Eduardo Leite, que visivelmente tem uma coerência, tem uma substância, tem um caminho aí para ser construído em meio a esse duelo de polos, ou como eu costumo chamar, uma polarização de fachada, porque é um monte de pontos em comum, principalmente na sabotagem de investigações de ministros do STF. Eu não estou falando da oposição toda ao governo Lula, estou falando do núcleo do bolsonarismo. Desde 2019, na época da Lava Toga, e de sabotagem da Lava Jato, de aumento de fundão eleitoral, de fundo partidário, de afrouxamento de legislação penal, de lei de improbidade administrativa, um monte de coisa que cada grupo lulista e bolsonarista não fala para sua bolha. Tem um monte de ponto em comum. Seria importante ter vozes para apontar isso. O Caiado, por exemplo, claro que é do Centro-Oeste, mais ligado ao agronegócio, pode ser contestado o seu direitismo com esse tipo de alegação. Você não é verdadeiro direito, na verdade você é o agro ou qualquer coisa assim. Se pode criar narrativas de debate, etc. Mas ele tem como dizer que ele representa uma postura à direita há muito tempo, que ele debate com Lula desde 1989, etc. E poderia jogar o Flávio Bolsonaro para onde ele pertence, que é o centrão. Flávio Bolsonaro é centrão e demonstra isso diariamente nas suas atitudes. Há uma preguiça conceitual de parte da imprensa
e eu vou ter que fazer uma análise mais detalhada disso nas próximas semanas aqui no programa, em rotular tudo que está à sua direita como extremismo, etc. E você tem diferença de Jair Bolsonaro para o Flávio Bolsonaro, mas não é simplesmente do radical para o moderado. O conceito de moderação, assim como o conceito de extremismo, já foi completamente deturpado no debate público. Eu sempre falo, o oposto do golpe de Estado não é o conchavo. O que está sendo muitas vezes colocado como moderação é você ser adepto do conchavo geral da República do Escambo. Isso não é moderação. Isso é atitude fisiológica. Isso não é construção de consenso, abertura para diálogo. Não. Isso é você manter as sombras da República sempre levando o país para a escuridão e para o buraco. É possível construir uma argumentação crítica às posturas históricas do Flávio Bolsonaro que se repetem, colocando-se à direita dele, como o Renan Santos está fazendo, como o Caiado poderia fazer, e empurrar o Flávio Bolsonaro para o centrão. Agora, se for uma candidatura para ser escada para o Flávio Bolsonaro, fica difícil de superá-lo. Mas pode ser o interesse do partido, etc. A menos que, repito, a candidatura dele caia de maduro, caia por si só. Seja por desmoralização, seja por desistência, qualquer episódio novo que apareça. Então o Caiado está lá, eventualmente o Kassab consegue trazer o Zema, fica uma chapa Caiado-Zema, é uma chapa que pode se colocar como uma candidatura de direita. Ok, faltam outros elementos nesse cenário eleitoral? Faltam, mas é uma candidatura viável assim no debate. Mas a questão, repito, está interessada realmente em se colocar para jogo de maneira firme, apontando a sujeira dos dois lados, ou vai ser apenas o PSOL do bolsonarismo? E, claro, Flávio Bolsonaro pode ter um discurso aí, criticar o Caiado, o Zema, ou aproveitar que está na frente e tentar não entrar nessas brigas. A princípio, eu acho que vai ser a tática inicial. Talvez pelos seus exércitos virtuais, ataquem lá e tal, mas o Flávio talvez se distancie um pouco desses ataques, para tentar fazer com que essas pessoas apoiem ele no segundo turno, sem que gere um atrito muito grande no primeiro. Então, deve ser a tentativa de construção. Repito, tem um cenário aí com uma polarização inicial, já que Lula e Flávio Bolsonaro estão muito à frente dos outros nas pesquisas, precisa haver vontade para construir um cenário alternativo. Vamos ver quem tem e quem está entrando no jogo para aparecer e para ajudar um lado e conseguir, eventualmente, alguma boquinha. Mas isso é assunto para o ano inteiro. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.